Louvado seja Deus, graça e paz para os irmãos, amém? Como é bom adorar a esse Deus tão maravilhoso. E uma das obras maiores parece até que compromete o caráter de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 17 nos fala: e jamais dos teus pecados me lembrarei e nem das tuas iniquidades. Comprometedor. Em que sentido? Compromete porque ou Deus se esclerosou, porque você sabe, né? Só esquece quem está meio mal da cabeça, né? Principalmente coisas tão severas, porque aquilo que nos magoa, nos machuca, a gente tem dificuldade de esquecer, né? E todo pecado é uma afronta contra Deus. Mas Deus curiosamente diz: dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Afrontaria o caráter de Deus se não fosse por seu poder de perdoar. E aí está a grande diferença. Deus é um Deus perdoador e compassivo. Não é que Ele não tem registro. Ele simplesmente resolveu apagar as minhas e as tuas transgressões. Não esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Que por amor de você, o Senhor entregou o seu próprio Filho e apagou as nossas iniquidades. Quero convidar o presbítero Wilson, que tem a incumbência de trazer a palavra de Deus para nós nesta tarde. Amém? Levante sua mão para cá, oremos pelo servo de Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, do teu servo, que tem sido fiel na tua casa, Senhor, que tem caminhado conosco todos esses anos. E eu sei, meu Deus, que tua misericórdia tem coberto a vida dele, de sua casa e família. Obrigado, Deus. Me traz à memória agora, Senhor, quem ele foi e quem ele é na tua presença. Eu sou grato a ti, Senhor, pela obra da cruz. Peço que o Senhor use. Peço que o Senhor, meu Deus, o Senhor coloque, Senhor, na sua boca, no seu lábio, meu Pai, a tua palavra de vida. Fala conosco, Deus, porque queremos ouvir a tua palavra. Nós rogamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta tarde. Amém? Assim que eu louvo a Deus pela oportunidade, que possamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Queria compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Daniel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Daniel, é o capítulo de número 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos aí? Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 1 em diante. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meditando nessa palavra, né,
que nós lemos aqui, me lembro nesta semana, me deparei a uma pergunta de um irmão na fábrica, que sempre me chama à parte e pede para que eu tirasse algumas dúvidas, né? E ele falou assim, eu comecei a ler o livro dos reis, mas parece que está me cansando, porque me dá raiva, né? E eu falei, por que, meu irmão, né? Mas esse povo, né, o povo de Israel, né, se convertiam, né, voltavam aos caminhos de Deus, mas passavam, você vai ler no capítulo, às vezes não passa nenhum capítulo e já está tudo de novo desviado. E aí começa tudo de novo. E aí o povo, né, é entregue nas mãos dos amalequitas, dos amonitas. E aí eles começam a sofrer, e eles clamam a Deus, e de repente Deus dá o livramento, e aí passa mais um capítulo e tudo de novo. Né? Eu falei, mas como? Eu falei assim, mas vamos parar para pensar, né, na nossa vida. Né? Porque muitas das vezes é assim conosco. Né? O Senhor é tão misericordioso, tão amoroso, tão fiel, e muitas das vezes o Senhor nos abençoa de uma forma tão grande, passa um capítulo, um dia, um mês, um ano, e muitas das vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, né? A palavra do Senhor fala no versículo de número 1, que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O povo de Judá, assim como todo o livro de reis, de crônicas, você vai ver um povo que tinha a bênção de Deus, tinha a mão de Deus sobre eles, porém, eles sempre se esqueciam das beneficências, se esqueciam da bondade, da grandeza de Deus, e voltavam a cultuar deuses pagãos, e voltava a se desviar dos caminhos do Senhor. E não foi por uma ou duas vezes, mas Deus chegou a avisar o cativeiro da Babilônia para o povo de Israel. E mesmo assim o povo de Judá se afastou de Deus, trazendo assim, né, fazendo com que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fosse e sitiassem a Jerusalém. A palavra do Senhor nos fala, no versículo 2, que o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus ele levou para a terra de Sinar. E ele não somente levou alguns utensílios, como levou alguns homens. A Bíblia fala que um rei, então ele pede para Aspenaz, chefe dos eunucos, para trazer os jovens. Está aí no versículo de número 4. Jovens que não houvessem feito defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei. Olha a exigência que o rei dá a esse chefe dos eunucos. E ele chega a ajudar à procura desses jovens, formosos à aparência. Esse é um requisito, irmãos, de um rei da Babilônia. Ele queria levantar um império poderosíssimo, que já era nessa época. Então ele pensa, para que eu vou destruir, sendo que eu posso aproveitar de alguns? Então ele leva um requisito, que era que trouxessem jovens, mas não bastasse ser jovem. Teriam que ser formosos na aparência, teriam que ser instruídos, teriam que ser sábios, teriam que ser entendidos. E dentre vários homens, está ali, a Bíblia nos fala, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porém, irmãos, algo que nós não podemos nos esquecer, que dentre esses homens, eles não eram simplesmente formosos de aparência, não eram simplesmente sábios, não eram simplesmente entendidos, mas havia uma característica na vida desses 4 jovens que fizeram a diferença na vida deles, e que deve haver nas nossas vidas no dia de hoje. Eles não simplesmente eram sábios, mas neles havia o temor a Deus. Neles haviam princípios de Deus colocado no coração de cada um desses jovens. Irmãos, se nós pararmos para pensar no dia de hoje, quantas das vezes nós nos pegamos traçando planos para o futuro? Quantas das vezes nós queremos avaliar a nossa vida para que possamos ser úteis nas mãos de Deus ou vencer em alguma área da nossa vida? E a maioria das vezes nós começamos a pensar, bom, eu preciso estudar,
eu preciso ter dinheiro guardado no banco, eu preciso saber o que eu vou trabalhar, eu preciso investir nisso, eu preciso fazer curso, eu preciso fazer tudo. E às vezes nós enchemos a nossa cabeça, como diz o prefeito, ficamos cabeção, né? Tão cabeçudos, tão cheios de informações, e nós esquecemos de algo principal na nossa vida, que é o temor a Deus, que é ter a presença de Deus em nossa vida, os princípios de Deus em nossos corações, para que possamos realizar algo para o Senhor. Não basta, irmãos, temos uma ciência, um conhecimento de muitas coisas. Irmãos, quando eu me converti, eu me julgava assim, a minha sogra é uma bênção, né? Sogra é bênção, né? Sogra é bênção, a minha é, né? Gerou a minha esposa linda. Mas, irmãos, ela falava para mim, tu vai ser um pregador. E quando eu comecei a ler a Bíblia, depois de alguns anos, né? Ela insistindo que eu ia ser um pregador. Irmãos, para as pessoas que me conhecem da época, ninguém acharia que eu pregaria a palavra um dia. Cabelo comprido, heavy metal, malandro, maloqueiro. E eu olhava, eu pensava, quando eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, eu não entendia nada, porque eu vim criança, e eu não tinha estudo, não tinha o primeiro grau completo, ainda não tenho o primeiro grau completo, e eu pensava, mas Deus, como ser um pregador, se eu não consigo entender aquilo que está escrito nas tuas escrituras? Então eu preciso aprender primeiro o português. E eu comecei a querer estudar o português e não ler a Bíblia. E não tinha tempo de ler a Bíblia, porque você começa a estudar, e depois de velho, vocês sabem, muito difícil você conseguir querer estudar português, matemática, todas essas coisas, só Jesus, né? Mas teve um dia, irmãos, que eu estava num culto como esse, e o pastor Cid estava pregando que aquele que conhece a Deus, que lê a Bíblia, é mais inteligente, se torna inteligente, porque tem a mente de Cristo. Eu falei, amém, vou juntar útil ao agradável, vou começar a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a palavra de Deus, irmãos. Comecei a ler, a encher meu coração com as coisas de Deus. Eu falei, Senhor, que o Senhor me capacite a não ter erros de português, que o Senhor me use com graça, na minha simplicidade. Sempre foi minha oração, Senhor, que o que eu tiver para oferecer, eu quero oferecer não somente pregando a palavra, mas aos meus amigos, às pessoas que me rodeiam. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com tantas coisas, o que esse homem, chefe dos eunucos, não sabiam, ao escolher aqueles homens, que havia uma virtude, uma característica principal na vida desses 4 homens. Se você for na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, 18, 1 Samuel, capítulo 16, 18, fala-nos de um grande homem, conhecidíssimo, Davi, um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Deus o haveria de usar poderosamente como rei de Israel, vencedor de batalhas. Mas no versículo de número 18, capítulo 16, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmãos, talvez você não saiba se expressar, talvez você não conheça muito a palavra de Deus, talvez você não tenha ciência, entendimento que muitos têm. Mas se o Senhor for contigo, irmão, abre a tua boca, prega a palavra, faz a vontade de Deus, que o Senhor é contigo. Não é nós, não somos nós, não é o homem quem convence o homem do pecado e da justiça. É o Espírito Santo de Deus. Então não basta, irmãos, ter uma oratória, não basta falar bonito, não basta ter um conhecimento. O Senhor tem que ser conosco. E se você tem essa convicção no teu coração, meu irmão, saiba que aonde você for, aonde você estiver, milagres vão acontecer, os sinais te seguirão, porque você crê no Deus que opera o milagre. Não é o bonito ou tanto que você fale, mas é a presença de Deus na tua vida vai fazer a diferença. Esses jovens foram levados cativos à Babilônia, não porque queriam, mas pelo pecado dos seus pais, diz aí a palavra onde nós lemos em Daniel capítulo de número 1. Por causa do pecado do povo de Israel, eles foram levados cativos. E aquele chefe dos eunucos leva aqueles 4 homens à Babilônia,
a força. Fica imaginando, irmãos, como deve ter ficado o coração desses 4 jovens. Se separar das suas famílias, dos seus parentes, do lugar de adoração e ser levado a um lugar longe, que adoravam a outros deuses pagãos, com uma cultura, uma língua totalmente diferente da deles. Eu fico imaginando o coração desses jovens. Afinal, ainda eram jovens, tinha muito ainda para viver. E eles, de repente, se deparam num lugar aonde eles não conhecem. Chega, então, o chefe dos eunucos, e eles se apresentam, né? Bom, esse aqui é Daniel, eu sou Ananias, Misael e Azarias. E como nós sabemos, irmãos, né, na Babilônia, eles tinham que trocar aqueles nomes, porque aqueles nomes glorificavam ao Deus de Israel. Quando nós falamos nos nomes, Daniel, meu juiz é Deus. Ananias, Jeová é misericordioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Jeová é o meu socorro. Então esses homens hebreus chegam na Babilônia, imagina as pessoas chamando eles pelo nome. Faça favor, meu Deus é o meu juiz. E eu creio ali que Nabucodonosor, ou até mesmo esse chefe dos caldeus, falou, não, temos que mudar esses nomes que estão adorando o Deus de Israel. Afinal, eles estão agora na Babilônia. Temos que dar nomes que glorificam os nossos deuses. E ele muda, então, os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel, Beltesazar. Nomes que glorificavam, que adoravam a deuses pagãos. E eles tinham que carregar aquele nome. Só que, como eu disse, irmãos, eles não eram apenas sábios, não eram apenas inteligentes, mas eles temiam a Deus. E eles não deixaram que lhe trocassem a identidade. Chamavam eles de tudo quanto é nome. Mas eles sabiam quem ele era. Irmãos, às vezes as pessoas olham para você e te chamam de tudo quanto é nome. Esse aí não é crente não, esse aí é um destruído, é um desastrado, esse aí... Qualquer coisa que as pessoas te chamam, irmãos, você não pode deixar que isso venha infiltrar em teu coração. Porque importa como Deus te vê e como Deus te chama. E Ele te chama pelo nome. E não o nome que você tinha antes, porque Ele te escreve e te dá um outro nome lindo e maravilhoso, escrito na palma de suas mãos. Ele não te vê como você era, Ele te vê com o sangue de Cristo em tua vida. Porque se você olhar para o teu passado, eu continuaria sendo um maloqueiro. Se eu olho para o meu passado, eu jamais poderia pegar num microfone, num púlpito. Se você olha para o teu passado, irmãos, será que nós seremos dignos? Mas o sangue de Jesus em nossa vida, irmãos, nos justifica, nos perdoa de todo pecado, nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, irmãos, é isso que você tem que compreender, que não importa como você está se enxergando hoje, não importa como as pessoas estão te chamando. Porque se você quer viver num mundo, irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aí fora as pessoas enxergam tudo de uma forma totalmente errada. As pessoas olham os crentes de uma forma errada. Já não tem mais respeito. Se você fala que é crente, as pessoas querem tirar sarro, te chamam de ladrão, te chamam de tudo. Mas, irmãos, não podemos ter vergonha, porque esses 4 homens foram para a Babilônia, no meio de vários homens, mulheres, que adoravam a Deus pagãos. Mas eles não se deixaram corromper. Eles não deixaram ser mudado a sua identidade pelo fato de ele estar no lugar pagão. Irmãos, vocês estão no Japão, onde você vai? Eu fui para Okinawa no passado. Aonde você vai ter aqueles deuses Shisa, né, que chama, acho. Aonde você vai ter um leãozinho com cara de diabo. Os 2 chifrinhos. E ao questionar uma vez, eles falam, não, porque tem o Arui Oni e Yasashi Oni. Aquele ali é o Yasashi Oni, porque é o que protege a casa. Eu falei, irmão, quando eu tiver um demônio guardando a minha casa, misericórdia. Yasashi Oni. Nós estamos num país, irmãos, onde tem até diabo bom.
Irmãos, e se nós nos deixar corromper com este mundo lá fora, com aquilo que o mundo nos oferece, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo, né? A nossa terra ela é muito melhor, não é igual a este mundo, que jaz no maligno, irmãos. Nós não pertencemos mais a este mundo. Por enquanto estamos nela, resgatando vidas, cumprindo o propósito de Deus de ser luz entre as trevas. Assim que, irmãos, se você está na fábrica, se você está na roda dos escarnecedores, onde nós não devemos estar, na verdade, porque a Bíblia nos diz, mas às vezes nos assentamos na roda, na mesa, na fábrica, e só tem pessoa comentando sobre divórcios, adultérios, novelas e tantas outras coisas, mas é normal agora. Cantando músicas, tirando sarro, colocando apelidos e fazendo tantas coisas. Irmãos, e aí o que acontece? Nós, sem perceber que nós somos chamados para ser luz nas trevas, que existe um nome, que não é o nome que nos chamam aí fora no mundo. Existe uma identidade, e nós temos que caminhar segundo ela. Porque a partir do momento onde as pessoas olham para nós e não vê a diferença, está faltando algo, irmãos. Aonde você vai, na Babilônia, na fábrica, no teu prédio, de repente até no teu lar, você continua sendo cristão, servo de Deus fiel. Por mais que as pessoas te chamam por outro nome, você continua sendo servo de Deus. Pelo menos precisa ser, irmãos. Quando o teu chefe pega no teu pé, você continua sendo o cristão abençoado. Quando na tua casa as pessoas não te entendem porque você se converteu, você continua sendo servo de Deus. Quando no trânsito, caminhão atrás, alguém te fecha, você continua sendo o cristão. Põe a cabeça para fora, abençoa a vida dele e vai embora. Aonde quer que nós estamos, irmãos, continuamos sendo cristãos. Ou na igreja nós somos um, ou lá fora somos outros. Por mais que nos levem ao lugar onde nós não queremos, continuamos sendo fiel a Deus, porque o Senhor vai nos abençoar com isso. Nós não estamos neste mundo para ser igual a Ele. Essa semana que passou, semana retrasada, conversando com o irmão, chegamos a umas conclusões e eu disse assim para ele, que nós não podemos misturar. Uma coisa é o comum, outra coisa é o normal. E ele falou assim, o sexo, agora o sexo antes do casamento virou uma coisa normal, né? Eu falei, virou uma coisa comum, não é normal não. É comum, você vê em tudo quanto é lugar, mas não é normal. E às vezes a gente, é verdade, é normal. Isso aqui também é normal. Fazer isso é normal, comprar aquilo é normal, falar assim é normal, cantar assim é normal. E tudo é normal agora para nós. Não é, irmãos. Virou comum aí fora. Mas nós não podemos deixar nos corromper com as coisas deste mundo. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para brilhar a luz de Cristo, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele é colocado os nomes, mas eles continuam sendo o que eles eram. E a Bíblia nos fala no versículo de número 8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, a comida sacrificada aos ídolos. Mas para pensar que era a comida do rei, que era o vinho do rei. Será que, se fosse outros homens, simplesmente sábios, entendidos de toda a ciência, talvez pensaria assim, uau, eu vou comer, aleluia, né? Eu vou comer da comida do rei, vou beber do vinho do rei. Talvez a pessoa pensasse assim consigo, por que não? Só um pouquinho. Por que não? É a comida do rei. Eu não posso perder essa oportunidade. Numa fábrica onde eu trabalhava, antes, eles me chamaram para um Bonencai. E aí eles falavam, vamos para o Bonencai. E eu falava, não gosto, né, não quero. Não, vamos lá, né? E aí o chateou veio chamar, não, você tem que ir. Vamos no Bonencai.
né? Só beber um pouquinho, né? Escoxe daqui. Eu falei, não quero, desculpa, não quero. E às vezes, irmão, a gente pensa, o Chachô veio me chamar. A oportunidade que eu estou perdendo de sair com o Chachô da fábrica. E às vezes, irmãos, nós nos deixamos levar. Um pouquinho. Ninguém vai saber, ninguém precisa saber. E às vezes, irmãos, nós estamos nos corrompendo diante de Deus. Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com essas coisas. Irmãos, para isso precisa ser determinado. Para isso precisa ser, né, determinado, apaixonado pelo Senhor Jesus. Dependentes da graça, porque pela nossa força, você sabe que nós não vamos conseguir. Mas Daniel sabia que a força dele não vinha dele, mas vinha do Senhor. Deus honrou essa determinação de Daniel. Falou, eu não quero me contaminar com as coisas da Babilônia, deste lugar depravado, que nos ensina o quê sobre a Babilônia? Sobre prostituição, sobre ídolos, sobre tantas coisas que nos separam de Deus, totalmente o oposto do caminho que nós devemos andar, a Babilônia. E às vezes nós estamos andando e sem perceber estamos começando a fazer as coisas que esse mundo faz. Por quê? Mas se eu não fizer, né? A gente tem que ser crente diferente. O Will falou que tem que ser diferente. Quando eu falo diferente, não quer dizer que você pode fazer as mesmas loucuras que este mundo nos oferece. Quando eu falo nós temos que ser diferente, é ser alegre, porque aí o que você vê fora, no meio de uma crise, você não vê alegria, então você tem que ser diferente. No meio de uma crise, você tem que adorar a Deus, então você tem que ser diferente. No meio de uma dificuldade, você tem que dar glória, aleluia. O irmão Filipe, você passa na linha dele, paz, irmão, aqui é só no glória, aleluia. E você volta, paz, irmão, glória, aleluia. E, irmãos, a gente que vê ele trabalhando, sabe, né, que é só a graça e a misericórdia. Mas você passa e dá um sorriso, e aí, irmão, só na bênção? Só no glória, aleluia. E está dando glória, aleluia para o Senhor, tem que ser diferente. Não quer dizer que você pode fazer as mesmas coisas, isso não é ser diferente. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O Senhor nos pede uma vida consagrada a Ele. Determinar em nosso coração não se contaminar com os manjares deste mundo. E a partir do momento onde você determina isso no teu coração, Deus te abençoa de uma forma tão grande, irmãos. Porque esses homens foram fiéis, não se contaminaram. No capítulo de número 2 de Daniel, a Bíblia nos fala que Nabucodonosor tem um sonho que começa a perturbar ele. Você já teve sonho assim? Às vezes Deus quer falar com você e você está tão cansado, não consegue dormir, não tem discernimento, que Deus está te acordando para orar, para falar alguma coisa. Está tão cansado que já não ouve mais a voz de Deus. Né? E Deus queria falar algo ali, Nabucodonosor, então tem aquele sonho, ele não consegue dormir, então ele fala, chama os magos, os caldeus, chama os adivinhadores, chama todos esses homens, porque eu quero que eles me expliquem esse sonho. E todos aqueles homens já chegam na presença do rei, e aí eles falam, e aí? E o rei fala, agora fala o que eu sonhei. Não, é para explicar o teu sonho? Não, é para falar o que eu sonhei. Você imagina, né? Como ficou aqueles homens. Não bastava ser sábio, não bastava ter todo entendimento, sabedoria. Precisava ser um homem de Deus para isso. E Nabucodonosor então fica enfurecido, manda matar todos eles, inclusive Daniel. Só que Daniel fala, eu sirvo a um Deus, eu não vou morrer aqui. Deus me trouxe com um propósito e eu vou cumprir. Eu não me contaminei com as coisas deste mundo para morrer aqui. E de repente Daniel busca ao Senhor. Está no capítulo 2 ainda. Ele busca ao Senhor, vai com seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles oram e pedem a misericórdia de Deus. Deus, revela-nos o sonho do rei e a interpretação. E de repente Deus dá a ele a interpretação deste sonho. Irmãos, Nabucodonosor fica com a boca aberta e ele é obrigado a glorificar o Deus de Daniel, o Deus de Israel. Porque diante de tantos sábios, diante de tantos homens,
Ninguém pôde fazer isso, mas o Deus de Israel fez. Nabucodonosor, então, agradece, glorifica o Deus de Israel, mas constrói uma estátua enorme, né? De ouro, que nós conhecemos um pouco a história. E ele diz assim, cria um decreto, chama todos os homens importantes ali da nação e diz, ao tocar da buzina, todos, sem exceção, todos devem se curvar diante da estátua. E aí, como ficaria para aqueles homens tementes a Deus? A Bíblia nos fala que ele diz assim, que aquele que não se curvasse seria lançado numa fornalha de um fogo ardente. Mas, irmãos, quem uma vez determinou no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo, quem no meio das dificuldades não deixou perder a sua identidade em Cristo Jesus, irmãos, nada vai fazer com que a gente se dobre diante a outros deuses. Diante das dificuldades, diante das lutas que você talvez tenha passado. Talvez tudo te faça com que você se ajoelhe diante de tantos deuses, irmãos. É muita luta, muita dificuldade temos passado. Mas se você se dobra, irmãos, se você se entrega, como Deus vai te tirar de lá? E esses homens não se dobraram diante da estátua. Tocaram a buzina, todos os que estavam ali se dobraram diante da estátua. Mas aqueles 4 homens não se dobraram. Permaneceram fiel. E aí se achegam ali ao rei e dizem, olha, tem 4 pessoas que não querem se ajoelhar ao som das buzinas. Nabucodonosor, então, chama eles à presença. Sabe, irmãos, eu fico pensando, às vezes, está todo mundo fazendo, né? Às vezes você está no meio de uma multidão, no meio de uma igreja, no meio da fábrica, e você vê pessoas fazendo algo e você acha que é legal, que pode. Não, irmãos. A palavra de Deus continua a mesma. Se você... Quem tem 2 filhos sabe muito bem, né? Eu tenho 3. E às vezes você repreende um, Makoto, não pode fazer isso. Mas a Mel fez. Mel, não pode fazer isso. Mas o Minoru fez. Né? Se você não tem, só tem um, talvez o teu filho fale, mas na escola o fulano fez. E às vezes, chega o teu líder de célula, teu líder de macro, teu pastor, irmão, não pode fazer isso. Mas o irmão fez. Olha lá o irmão de 3 anos de idade. Pior que um bebê. Ah, mas eu faço porque meu líder faz, eu faço porque eu vi o irmão fazer, eu faço porque na Bíblia diz, cadê? Ah, tá lá. Ou até aquela interpretação que só Jesus na causa. Né? E está cheio de argumento na Bíblia lá, cabeçudo, né? Mas não tem a presença de Deus, e está querendo se justificar com os erros dos outros, quando o Senhor nos pede santidade, quando o Senhor nos pede uma vida consagrada a Ele. Então, se todo mundo está se prostrando, não quer dizer que você tem que se prostrar. Se está todo mundo se prostrando diante da estátua, você está vendo, permanece fiel a Deus. Se as pessoas estão dizendo, ó, esse Japão vai acabar, essa crise vai derrubar muitos, vai ter outro terremoto, vamos embora, vamos desistir, essa fábrica vai falir, teu casamento está por água abaixo. A gente anda ao contrário disso, irmãos. Com fé no Senhor, porque nós nos dobramos ao Deus deste século. Se as pessoas falam isso para você, profetiza, diga aquilo que o Senhor diz ao teu respeito. Não deixe mudar a tua identidade por aquilo que as pessoas falam ou por aquilo que você está vendo à tua volta. Se a situação está difícil, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome desse Deus que nós servimos, porque Ele é fiel. Não vai se dobrando diante da circunstância, não vai se dobrando diante da situação que você está. Ah, não tem jeito para mim, não tem jeito para minha família, não tem jeito, porque é o irmão lá, o irmão... Desse jeito você nunca vai crescer e nunca vai ter experiências maravilhosas com Deus. Porque as dificuldades nos levam a experiências magníficas com Deus, irmãos.
Todos nós passamos por luta, eu também passo por lutas. Mas nós não podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Não vamos nos dobrar, irmãos. Vamos permanecer firmes. E o que acontece então? Esses homens não se dobram diante da estátua. A palavra do Senhor fala em 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não os ameis o mundo e nem no que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o que há no mundo. Nós não podemos nos acostumar com as coisas deste mundo. E às vezes a gente acaba acostumando. Tudo é normal, tudo é comum, tudo é daidjobo, né? Nós precisamos fazer a diferença. E esses homens fizeram a diferença. Não se curvaram, foram lançados na fornalha. Nabucodonosor chama eles e fala: olha, vocês têm certeza? Eu vou te dar mais uma chance. Olha, o diabo ainda insiste. Tem certeza? Você não quer? Olha, eis que tudo isso vos dou se a mim me prostrare. Mais ou menos isso, ele te oferece tudo, se você se prostrar a ele. E aí a gente fica, né? Ah, não quero, não posso. Por isso que a Bíblia fala, foge dos desejos da mocidade. A gente, como homem, né? O homem entende um pouco mais, né? Talvez. A gente não é ensinado a fugir, né? A gente é ensinado a enfrentar. Mas se não fosse bom, Deus não mandava. Foge. Então, se é para fugir, foge da aparência do mal, dos desejos da mocidade. Tem momentos que é para correr, irmão. Para a presença de Deus, tá? Para a presença de Deus. Dobrar o joelho e falar: Senhor, misericórdia de mim. E Deus vai te dar graça. E Nabucodonosor pergunta: vai mesmo? Quer ou não quer? Vou tocar de novo a buzina. Dou-lhe uma. Olha que eu te dou. Dou-lhe duas. Já te dei tudo isso. Já, o reino aí, tudo já, você já governa. Dou-lhe três. Não se dobraram. Foram lançados na fornalha. Ainda diz assim: olha, ó rei, nós não vamos nos prostrar porque o Senhor vai nos ajudar. E se não ajudar, mesmo assim, eu não vou me prostrar. Olha que bênção, irmãos. Homem que teme a Deus, que sabe para onde vai, se morrer, mesmo assim não se dobra diante dos ídolos. Eles sabiam para onde eles iam. E diz: olha, ó rei, mesmo se não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Então, Nabucodonosor, então vamos ver. Acende a fornalha 7 vezes mais e joga esses homens lá. Até os homens que foram jogar lá foram queimados. E aqueles 3 homens são lançados, atados no fogo ardente. Mas quem é fiel? Olha o nome desses homens, irmãos. Jeová é misericordioso. Quem é como Deus? Jeová é o meu socorro. Eles não foram lançados como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados como Ananias, Misael e Azarias. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles não deixaram se corromper com o mundo, foram lançados na fornalha e o Senhor, Jesus, estava ali com eles, passeando. Eles já não estavam mais atados, eles estavam soltos e não estavam parados, estavam caminhando com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele tem compromisso. Quando nós o adoramos, quando nós o servimos, quando nós não estamos no lugar onde nós estávamos, mas levamos o Senhor Jesus conosco, Ele vai te ajudar em toda a fornalha. Não importa o buraco que te lancem, Jesus vai te ajudar. Mas se você se prostra, você vai queimar. Mas se você não se prostra, irmãos, não se preocupa, que o Senhor tem algo glorioso para você. É Ele mesmo quem vem e te ajuda, te dá a mão, te sustenta e te levanta e te tira lá de dentro, irmãos. Não é para você ficar lá. Talvez você esteja numa fornalha aí, espera no Senhor, porque não é para a vida inteira. Deus tem promessas de bênção, de livramento, de salvação para a tua vida e para a tua família. Espera no Senhor que
virá o tempo de Deus e você vai sair dali. Detalhe, irmãos, nada se queimou, nem um fio de cabelo, nem as suas capas, nada se queimou. Irmãos, está na dificuldade, descansa no Senhor. Estão te afrontando, descansa no Senhor. Você está olhando para a tua volta, tua família, tuas finanças, descansa no Senhor. Não deixa que essas lutas te parem no meio do caminho. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmãos. Tem tanta coisa para fazer. Tem tantas vidas que precisam ouvir do amor de Deus. E às vezes a gente está chorando. Às vezes a gente está parado. Às vezes a gente está prostrado diante das dificuldades. Mas eu quero te incentivar nesta tarde a se animar. A saber, irmãos, que a mesma luta que você passa, eu também passo. Teu vizinho aí do lado também está passando. Pode olhar para a cara dele aí para você ver se não. Está chorando com você, ué? Está com a mesma cara que você, está na mesma luta, estamos no mesmo barco. Graças a Deus, quando me converti, não me anunciaram um evangelho mentiroso. Eu já sabia que ia passar por luta. Porque quando eu estava muito bem, primeiro amor, e glória a Deus, e aleluia. Chegaram para mim e falaram, você nunca passou uma decepção, nunca teve uma dificuldade depois que se converteu? Eu falei, não. Então, mas às vezes acontece, você tem que estar firme. O apóstolo Paulo, quando fala que ele sabia ter muito como pouco, foi porque ele foi instruído. E eu fui instruído. Eu falei, Senhor, amém. Porque houve um dia, irmãos, muitos não conhecem minha história, mas com 9 anos, minha mãe faleceu, a situação ficou difícil em São Paulo, meu pai falou, eu vou para o Japão. Amém. Aí ele falou, mas eu vou deixar você e teu irmão sozinho. Nessa época, acho que eu já estava com uns 10 e meu irmão com uns 13. Quem conhece São Paulo, um prédio chamado Treme Treme? Edifício São Vitor. Nem existe mais, acho. E meu pai falou, eu vou alugar um apartamento lá e vou deixar vocês lá e vou mandando dinheiro para vocês. Mas ele mandou o quê? 1 ou 2 por carta e que nem chegou. Parou lá na portaria. E foi assim, irmãos. Eu cheguei aqui no Japão, meu pai falou, então eu vou te trazer. Meus parentes falaram, vai para o Japão, que esse negócio aqui não é para você, não. Chegou aqui, me envolvi com um monte de doido aí. Vivia em confusão. Aí no home era briga para lá, briga para cá, e confusão de lá, e confusão de cá. E aí até que um dia, irmãos, o Senhor Jesus me alcançou de uma forma tão tremenda. Ele tocava numa banda, e gostava de bagunça, mas o Senhor Jesus me alcançou. E teve época, irmãos, que eu confesso a vocês, eu vinha para o culto, obrigado, que eu falei que minha sogra é uma bênção, né? No começo ela me obrigou. Você vai para a igreja, senão não vai namorar com a minha filha. Eu sou apaixonado. Eu falei, não, faz isso. Eu falei, por ela, eu pensava, eu vou, caso, depois tiro a Mayumi da igreja, né? Esse era o meu pensamento, maligno, Jesus da glória. E eu pensava assim, irmãos, mas houve um dia que eu estava aqui, eu saía daqui, ia para as discos, tocava nas baladas, tinha banda de heavy metal, tocava. Mas chegou um momento onde eu falei, mas o que está acontecendo? Eu escutava a palavra, chorava no louvor, não entendia nada, né? Mas não podia mostrar para a Mayumi que eu chorava. E eu ouvia a palavra, aquilo ali me tocava. Eu gostava de vir, comecei a gostar de estar na igreja. Porque Deus falava comigo. Mas eu saía daqui, ia para a balada, ia tocar. E eu pensei assim, chegou um dia, eu falei assim, Senhor, se for para viver lá fora, eu vou ficar lá fora. Mas se for para viver aqui dentro, eu vou viver aqui dentro. E aí Deus falou no meu coração. Né? Deus colocou um amor tão grande em mim, daquilo que Ele fez pela minha vida, todo aquele passado, tudo aquilo que eu tinha sofrido quando criança, adolescência, o Senhor me preencheu no coração. Aquilo que eu tentava buscar nas pessoas, só o Senhor Jesus pôde preencher no meu coração. E um dia eu passei pelo encontro, irmãos. Foi algo tremendo na minha vida, porque eu saí daquele lugar, eu falei, não vou me contaminar com as coisas deste mundo. Se é para ser crente, eu quero ser crente de verdade. As pessoas tiravam sarro, irmãos. O pessoal da banda me chamava. Ei, vamos tocar. E aí você falava que não, virou irmão, vai virar pastor. Eu não sabia o que responder naquela época ainda. Mas quando eu liguei outro dia para eles, ei, virou pastor. Eu falei, não sei, mas daqui a pouco eu vou te buscar aí. Não precisa ser pastor para ir até e pregar a palavra para vocês. Né? Mas, irmãos, eu determinei, o Senhor Jesus fez uma obra tão grande, eu saí daquele lugar, irmãos,
Eu nunca deixei que as dificuldades, as lutas, deixasse que o diabo roubasse toda aquela graça, a unção que o Senhor fez ali na minha vida. O encontro é tremendo. O encontro com Jesus é tremendo. Porque de lá para cá, irmãos, quantas vezes eu tive que ir para a fornalha? Quantas das vezes passei por lutas e dificuldades, mas eu falei, Senhor, se o Senhor um dia prometeu o que ia fazer, eu vou ser firme, eu vou ser fiel, eu vou lutar. E é nas minhas fraquezas que o poder de Deus tem se aperfeiçoado na minha vida. Então, irmãos, você reconhece que está difícil, glória a Deus, é difícil. Mas saiba que se você permanece firme, se você continua sendo Daniel, Ananias, Misael, Azarias, o teu nome não mudou, você não se conformou com este mundo, o Senhor, Ele se compromete com você, Ele é fiel, irmão. Ele vai te guardar em todos os momentos. Nós vemos quantos testemunhos aqui de bênção, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoa, mas cabe a nós permanecer fiel. Então, irmão, se você está capingando, se você não sabe para onde vai, se você sai daqui e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, irmãos, hoje Deus está falando ao teu coração, chega, é hora de um verdadeiro compromisso comigo. Deus te chama a um compromisso verdadeiro, é para ser, então vamos ser. Não ouça o que os seus amigos vão falar lá fora, viu? Porque um monte de amigos, olha lá, que a gente tinha, são aqueles que falam às vezes, pai, você vai virar crente, você vai ficar fanático, você vai ficar bitolado, você vai na igreja todo dia. Uma vez a mulher chegou para mim, todo dia, todo domingo, não enjoa. Eu falei, eu não enjoo não. Não enjoo não. Se tivesse 8 dias na semana, estamos lá para glorificar a Deus. Que isso, irmãos. Bom é estar na presença de Deus. A partir do momento onde você não sente mais alegria de estar na casa de Deus, alguma coisa está errada. Você está se prostrando diante de quê? Tem que ter alegria, irmãos, é para a casa de Deus. O Senhor está neste lugar. E aonde Deus está, milagres acontecem, há gozo, alegria, a liberdade no Espírito. Irmãos, tem que ter alegria de servir ao Senhor. Não vamos nos conformar com este mundo. Se as pessoas falam, pode ir de vez em quando, mas sempre não é bom não. Irmão, fala para ele, ainda vou vir te buscar. Às vezes as pessoas pensam assim, não é bom falar que vão para a igreja sempre. Não, porque de repente a pessoa não quer se converter. Irmão, não se preocupa, não. Porque quando ela vier, você vai ver. Ela vai vir e falar, não, tem que ser igual ele. Ele falou que tem que estar sempre. E às vezes a gente fala, não vamos falar que a gente vai para a igreja. Não, hoje tem culto, mas tem aniversário. Aí se a gente não for aniversário, aí vão falar, não, isso aqui é crente, não pode nem no aniversário. Aí você deixa de vir para o culto, não escuta a palavra de Deus, vai no aniversário, dança um monte de música lá que não vai te prestar para nada. Não foi abençoado e a pessoa não veio. Né? Agora, quando você fala, desculpa, eu tenho um compromisso com Deus. Me perdoa de todo o coração. Tem pessoas que me convidam e ligam, você quer que eu vá mesmo? Vá. Então marca nesse dia, por favor. E ele fala, esse dia, tá, vou marcar, então eu vou. Porque nesse dia eu tenho um compromisso com Deus. Não é com meu líder, não é com o pastor, não é com homens, é com Deus. Por quê? Porque eu sou obrigado? Não, porque a alegria no coração de estar na presença de Deus. Eu não vou me prostrar diante do que as pessoas estão falando lá fora. Vai passar pela fornalha? Vou. Vão tirar sarro? Vão. Mas na hora que eles olharem lá para dentro, vão ver quem? Sadraque, Mesaque, Abednego? Não. Olha, eis que vejo um quarto homem, e a sua semelhança é como os filhos dos deuses. Quem que é aquele que estava lá com vocês? Jesus Cristo. Eles vão ver Jesus na tua vida, na tua dificuldade, eles vão ver Jesus caminhando com vocês, e aí eles vão falar, olha, eu estou sendo levado para a fornalha. Aí você fala, lembra aquele dia que eu estava? Quem você viu lá? Jesus na tua vida. Então vamos junto, então eu entro com você na fornalha, porque aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, você vai com ele 2, vai no monte, vai na oração, paga o preço com ele. Porque quando as pessoas verem Jesus na tua vida, vai chegar um momento, irmãos, que eles também vão passar e você vai lá ajudar eles. Então, irmãos, vamos permanecer firme e fiel. Já que é para servir a Deus, vamos servir com toda a nossa força, irmãos. Não importa que este mundo te ofereça, não importa o que você está passando, vamos seguir a Jesus, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor, amém? Queria te convidar a se colocar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, com o tempo nós corremos o risco de nos acostumar com as coisas, irmãos. O mundo jaz no maligno, você não pertence a este mundo. Comece que Deus, nesta tarde, comece a abrir os seus olhos para saber aquilo, a discernir o que é de Deus e o que não é, o que você está fazendo, o que agrada e não agrada a Deus. É tempo de um compromisso real com Deus, irmãos. É tempo de servir a Deus de coração, de determinar o coração, não se contaminar com as coisas deste mundo. É tempo, irmão, de ser crente, crente de verdade, irmãos. Não importa o que vão falar. Já que é para ser, então vamos ser. Já que é para glorificar o nome de Jesus, vamos glorificar. Não se preocupa se vão te lançar na fornalha. Ele diz para o teu problema, olha bem o que eu estou falando. Deus vai me livrar. E se não livrar, eu vou continuar louvando a Deus. Não desista de vir para a igreja, não desista de orar pelos seus parentes, não desista de buscar o milagre. Tudo tem o seu tempo e Deus vai te abençoar. E se você estiver na dificuldade, saiba, o quarto homem vai segurar na tua mão nesta tarde, amém? Feche os seus olhos nesse momento. Aleluia. Quero fazer um apelo bem rápido nesta tarde. Convidar você que talvez está passando por uma dificuldade, que tem passado por lutas, talvez não tenha mais força mais, pensou em desistir, ou nem aos teus olhos talvez não seja uma luta tão grande, mas você está olhando para a sua vida e vê que mudou algo, que já não é mais a mesma coisa, que sem você perceber, você está se contaminando com as coisas deste mundo. E hoje, Deus quer te chamar a um compromisso verdadeiro com Ele, a um casamento com Ele, um compromisso de permanecer fiel. Eu sei que as lutas virão, as dificuldades continuarão a aparecer, mas vale a pena entrar na fornalha por amor a Cristo, vale a pena passar pela dificuldade por amor a Cristo, porque Ele vai junto com você. Eu quero orar por você que tem passado por dificuldade, ou talvez veio nesta tarde se sentindo tão fraco na fé, querendo desistir da célula, querendo desistir de ir para o culto, querendo desistir das coisas de Deus. Hoje, o quarto homem da fornalha, ele quer segurar na tua mão. Ele quer segurar na tua mão e quer te sustentar e quer derramar sobre a tua vida um amor tal que você vai sair deste lugar nesta tarde, irmãos. Assim como eu tive encontro com Jesus e determinei, eu não vou mais largar do Senhor Jesus. Não importa o que venha acontecer, eu não vou mais largar. É para você esse apelo. Vem aqui, eu quero orar por você. É para você que sabe a dificuldade de servir a Deus. Talvez os seus amigos estão te ridicularizando, é para você também. Talvez você olha para as coisas que estão à tua volta e você diz, meu Deus, está difícil. É para você que tem olhado para a tua volta e só tem olhado as estátuas de ouro, te conduzindo a se dobrar diante deles, das finanças, das dificuldades familiares, conjugal. Talvez você pense assim, está tão difícil. Quero orar por você, para Deus te fortalecer nesta tarde. Porque olha, se você se sentia sozinho, irmãos, irmã, para você que se sentia sozinho, no meio dessa dificuldade que você está passando, para você que pensa assim, puxa, ninguém me entende, eu quero te dizer algo. Hoje o Senhor Jesus vai segurar na tua mão de uma forma tão especial, que você vai sair na convicção que você não está sozinho, viu, dentro da fornalha. E que o tempo de Deus vai chegar na tua vida e Ele vai te tirar da fornalha. Aleluia. Venha, 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 porque nós não temos tempo. E Deus, você sabe que Deus está falando ao teu coração. Hoje é o dia que o Senhor Jesus te chama a um compromisso com Ele. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e comece a orar. Comece a orar, comece a pedir, comece a declarar ao Senhor. Porque eu talvez não te entenda, o teu marido, tua esposa não te entende, os teus filhos, o teu pastor não te entende, mas o Senhor Jesus te entende. Ele conhece o teu coração. Começa a falar para Ele. Não fica reclamando para outros não. Fala para o Senhor Jesus agora. Começa a dizer para Ele, qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Quais são as lutas que tem te afligido?
o que tem te parado, o que tem feito você parar no meio da dificuldade. Olha, Deus tem tanta coisa para você, meu irmão. Você que está passando por luta, Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida. Para de reclamar e vem para o altar. Faz um compromisso com Jesus. Faz um compromisso com Jesus. Hoje é o dia que Deus quer segurar na tua mão e vai te dar a revelação de que o Espírito Santo de Deus está com você, que o Senhor Jesus caminha conosco no meio da fornalha. Não deixa a luta te parar, não deixa a dificuldade te brecar. Seja lá emocional, seja lá financeira. Olha, você serve a um Deus que é o dono da prata e do ouro. O Senhor vai suprir suas necessidades. O Senhor tem promessa para quem é fiel, para quem adora, para quem não se prostra. Hoje Deus te dá força para vencer. Hoje o Senhor te dá força para passar pela fornalha. Com nenhum sequer fio de cabelo vai ser queimado. Porque a palavra do Senhor nos deixa claro: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada vai ser tirado, nada vai ser perda na tua vida. Deus só tem a acrescentar. Jesus só quer acrescentar na tua vida. Peça ao Senhor: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda na dificuldade, me ajuda, Senhor Deus querido, na minha família. Oh, aleluia. Senhor Deus Pai amado, eu oro por cada um nesta noite, Pai. Oh Senhor, concede o desejo do coração, porque eles vieram se deleitar em Ti. Eles se humilharam vindo ao altar, Pai. Eles não se preocuparam com os outros, eles não se preocuparam com o que pensar. Vieram à Tua presença. Muitos, Senhor, se dobram, muitos buscam ajuda lá fora, mas esses vieram ao altar. Esses vieram a Jesus Cristo, que é aquele que nos guarda, que é aquele que caminha conosco no meio da fornalha. Esses vieram ao lugar certo, Pai. Vieram à Tua presença, Senhor. Sustenta, guarda, Senhor. Abençoa, Senhor. Abra as janelas do céu e concede a Tua bênção nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor. Abençoa poderosamente. Traz cura, traz restauração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toda luta, em nome de Jesus, Senhor, traz a solução. Oh Senhor, e mesmo que a solução não venha, nós continuaremos fiel a Ti, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus, porque a partir de hoje você não está mais sozinho na fornalha. Não importa a dificuldade, o Senhor vai te sustentar. Amém? Permaneça firme em nome de Jesus.